quando o Estado de Direito se torna refém do arbítrio. E o episódio de hoje é que o ex-presidente Jair Bolsonaro precisa solicitar que o ministro Alexandre de Moraes autorize um simples contato com seus advogados. Isso é um retrato preocupante do desequilíbrio institucional que o Brasil vive. Trata-se de um sinal claro de que o princípio basilar do Estado de Direito, o direito à ampla defesa e ao contraditório, está sendo relativizado por decisões de caráter pessoal e político. Vídeo. Pedido que foi feito hoje, nessa quinta-feira, pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que a defesa pediu? Que o ministro Alexandre de Moraes libere Bolsonaro de receber ligações com seus advogados. Por quê? Boa parte deles mora em São Paulo ou está em São Paulo o tempo inteiro, mora lá, mas não vem aqui todo dia ou no momento que o Bolsonaro precisa. Então eles pedem isso ao relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. E aí pedem uma outra coisa também, que é a revogação, ou seja, derrubar as cautelares contra o ex-presidente. Que é um pedido que foi feito no mês passado, após a denúncia envolvendo Eduardo Bolsonaro, que é o filho dele, naquele caso de coação à justiça. Vamos mostrar aqui a informação que a gente tem aqui do Márcio Falcão? Bom, o que o Moraes vai ter que decidir? Se vai poder haver esse contato entre os advogados do Bolsonaro e ele também, por telefone, né? Porque até agora, como o Bolsonaro está em prisão domiciliar, ele não pode receber, né, esse telefonema. O que está sendo alegado basicamente é o seguinte: vamos exercer o direito de defesa sem ter nenhum tipo de dificuldade. Como ele está em domiciliar, ficaria mais fácil esse contato autorizado também por telefone. E aí eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho mais sobre a questão das medidas cautelares. Desde o dia 4 de agosto, ou seja, praticamente 2 meses, Bolsonaro está em prisão domiciliar. Ele usa tornozeleira, não pode sair de casa em nenhum momento, tem proibição de contato com os outros investigados e usar redes sociais. E aí, mesmo com essas medidas todas, aí Bolsonaro e a defesa dele querem, então, que isso seja revisto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Negado. Lembrando um ponto importante, só para terminar. Em relação a Jair Bolsonaro, tem muita informação, porque são algumas investigações. Bolsonaro está em prisão domiciliar relacionado ao caso que não é ainda da condenação do Supremo Tribunal Federal. Essa condenação, ela ainda precisa ser colocada em prática. Então, é por isso que a defesa pede em outro caso, que é o que envolve o filho dele, Eduardo Bolsonaro, com ação à justiça, para rever essas medidas. Já que o inquérito terminou, tem denúncia da justiça e a defesa acha que, nesse ponto, essas medidas não precisariam mais. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, assegura a todo cidadão o direito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, e isso inclui, de forma inquestionável, a comunicação, o livre e reservada entre réu e advogado, independentemente da fase do processo ou da condição do investigado. Ao depender de uma autorização judicial para exercer um direito tão elementar, o cidadão, ainda que um ex-presidente, deixa de ser tratado como parte legítima no processo e passa a ser um objeto de controle e coerção. E esse tipo de restrição fere não apenas o indivíduo, mas a própria lógica republicana e o princípio da separação de poderes, que é pilares da democracia moderna. A justiça deve atuar com imparcialidade e previsibilidade, não com exceções que se tornam regras quando convém a determinados contextos políticos. Quando a lei deixa de ser aplicada de forma igualitária, o país deixa de ser uma democracia de instituições e se aproxima perigosamente de um regime de decisões personalistas. Portanto, o caso não diz respeito apenas a Bolsonaro, mas a qualquer cidadão que pode, no futuro, ser privado de direitos básicos sob o pretexto de conveniência jurídica. É um alerta grave ao povo brasileiro. Quando a liberdade de defesa depende da vontade de um juiz, o Estado de Direito deixa de ser um direito e passa a ser uma concessão.